Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva. Estadão Notícias. Que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado. Eu sou Messias, mas não faço milagre. Você não pode ter histeria. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Em menos de 2 semanas, Jair Bolsonaro completará 2 anos no cargo de presidente da República. O período foi marcado por desavenças políticas, demissões nos principais cargos do governo e o não cumprimento de promessas de campanha. Levantamento feito pelo Estadão indica que pelo menos 12 medidas de impacto na política e na economia anunciadas em 2018 e nos primeiros meses do governo foram deixadas de lado, como privatizações, reforma tributária e apoio à Lava Jato. A pauta de costumes ficou só no discurso, como a redução da maioridade penal, escola sem partido e a ameaça comunista. O nosso Brasil caminhava para o socialismo, para o comunismo. E quis a vontade de Deus, entendo dessa maneira, que 2 milagres aconteceram, um a minha vida, outra a eleição. E essa missão que nos foi dada, eu tenho certeza que Ele sempre estará ao nosso lado. Na economia, reformas desidratadas foram encaminhadas ao Congresso sem uma articulação política capaz de viabilizá-las. A simplificação de tributos e a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 salários nunca saíram do papel. A ideia é diminuir isso aí, mas por enquanto eu não estou vendo a curto prazo, né? Acho que esse ano dá para começar a reforma tributária, não sei. E vai depender depois da futura mesa eleita pela Câmara e Senado também. Então essa questão passa por aí. Mas Bolsonaro conseguiu aprovar a reforma da Previdência, mesmo que ela tenha sido arquitetada pelo governo Michel Temer. As tentativas de privatização foram fracassadas. Até agora, nenhuma estatal foi vendida. Em setembro, Bolsonaro mais uma vez prometeu pôr empresas à venda. As privatizações, vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas mães, né, a privatização tem que passar pelo parlamento. E você mexe nessas privatizações com centenas, milhares, né, dezenas de servidores. É um passivo grande, você tem que buscar solução para tudo isso. A agenda internacional sob a batuta do chanceler Ernesto Araújo é marcada por confrontos com potências como China, ataques à Venezuela e críticas a países europeus. Em um país vizinho, um país importante, um país traumatizado por décadas de tirania, de ditadura, de fome, de miséria, conseguindo ajudar a mudar essa realidade por meio da ação diplomática. Um dos pilares da campanha de Jair Bolsonaro foi se afastar da velha política e acabar com o toma lá da cá. Mas o que se viu foi um presidente que estende a mão para o chamado Centrão, inclusive apoiando o deputado Arthur Lira, que é do Progressistas, para o cargo de presidente da Câmara. Partidos de centro, como sempre falei, são a força moderadora. É o que evita os extremos. Na avaliação do Palácio do Planalto, investir na candidatura de Lira para o comando da Câmara significa poupar Bolsonaro de eventuais processos de impeachment. O apoio ao candidato da oposição estremeceu ainda mais a já tumultuada relação com Rodrigo Maia. O presidente da Câmara usou o microfone do plenário para chamar Bolsonaro de mentiroso. O presidente da República mentiu em relação à minha pessoa. A narrativa que eu deixei caducar a medida provisória do 13º, ela não vem de hoje. Peguem as redes sociais dos extremistas bolsominions que você vai ver que está lá. Rodrigo Maia derruba e caduca a medida provisória do 13º, do Bolsa Família e do BPC. Então, é uma articulação conjunta para desqualificar e desmoralizar a imagem dos adversários
do presidente da República. Na educação, a gestão foi marcada por confusões no Ministério da Educação e diversas trocas de ministros. Presidente, posso fazer o pedido? Um bracinho? Um pouquinho, senhor presidente. Mas o grande desafio do governo é a pandemia do novo coronavírus. Desde que a doença chegou ao Brasil, mais de 180 mil pessoas morreram. E durante esse período, o país teve 3 ministros da saúde. Você lembra do ministro Mandetta, né? Vamos achatar a curva! Ele falava na reunião de ministro, né? Caminhões do exército vão pegar corpos nas ruas, semeando o pânico no Brasil. Cloroquinas à parte, o governo segue com o discurso negacionista, inclusive na questão das vacinas. Eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. Na lista dos ministérios controlados pela ala ideológica do governo está o do meio ambiente. A pasta paralisou processos de criação de unidades de conservação que estavam em andamento. 84% da Amazônia é preservada de maneira primária, ou seja, igualzinho quando os portugueses chegaram aqui, 84%. Então o Brasil é o país que mais preserva. Agora, por que esse ataque criminoso, essa desinformação aí absurda em cima do Brasil? O jogo econômico, né? Nós temos os commodities, né? O que produzimos no campo e, obviamente, países, né? Não quero citar o nome aqui para não ter polêmica, mas o pessoal deve saber qual país europeu está muito interessado nisso, faz uma campanha massiva contra o Brasil. Afinal, qual é o saldo dos 2 anos do governo Bolsonaro? Sobre o assunto, converso agora com o professor e cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Tudo bem, ouvinte? Bom, professor, acho que não dá para ser diferente. A gente poderia começar falando um pouco sobre a gestão do presidente na crise da pandemia do novo coronavírus, né? Até porque essa pandemia tomou aí praticamente 1 ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Qual é o saldo que dá para a gente fazer em relação a esse enfrentamento, hein, professor? Então, Gustavo, na verdade foram 2 anos super intensos, né? Se nós formos parar para pensar, são praticamente 2 momentos distintos. O primeiro ano do governo Bolsonaro, ele veio com uma expectativa que estava alinhada muito numa nova modalidade, num novo formato liberal de trabalho e gestão, né? Então, quer dizer, com reformas, tanto previdenciária, reforma trabalhista, né? Vem com uma reforma também administrativa e vinha numa expectativa do mercado financeiro e tudo mais. O governo, nos 6 primeiros meses, na verdade, ele tentou criar mesmo, em 100 primeiros dias, 180, criar mesmo uma aura, né, de mudança dentro da governabilidade, inclusive instituindo um novo tipo de modalidade de governo, que era tentar negociar por bancadas temáticas no Congresso Nacional em vez de partidos, né? Coisa que nós sabemos que não se sustentou por mais de 1 ano e meio. Tá? Agora tem o apoio do Centrão, voltou a uma velha política de negociações em cima de cargos, interesses e apoios nos projetos, né? Mas o que acabou acontecendo é que o governo criou e teve muita dificuldade dentro dos seus enlaces de comunicação, né? Então, quer dizer, tanto a situação do presidente Bolsonaro, dos seus filhos, a correlação mesmo dentro do seu grupo político, né, mais radical, criando uma situação, em muitos casos, desconcertante, né, com os veículos de comunicação, desconcertante diplomaticamente também, principalmente no caso da China, pelo seu apoio incondicional a Trump, que
também dentro dessa nova onda, né? Acabou derrotado nas urnas por Joe Biden. Né? Então, quer dizer, foi um primeiro ano desgastante para o governo, porque ele não consegue ditar um rumo tranquilo de trabalho. E, obviamente, né, Gustavo, veio a pandemia, né, no início de 2020, não só o Brasil, mas em todo o mundo ocorreu realmente, pôs em xeque, né, a capacidade de governabilidade dos seus líderes, e o governo Bolsonaro aí sim teve um problema grave que se estende até os dias atuais, né, iniciando com negacionismo, depois com 2 outros ministros da saúde tendo saído, Mandetta, Tait, né, e com o Pazuello atualmente, mas criando, obviamente, várias situações de adversidade dada às diretrizes internacionais da Organização Mundial da Saúde. Né? Então, esse balanço de 2 anos, eu costumo dizer que essa segunda fase da pandemia ainda não acabou, né? Então nós não sabemos qual vai ser a herança realmente final, né, no governo Bolsonaro dessa sua atitude, né, que na verdade foi de não levar, obviamente, tão a sério as práticas e as políticas públicas instauradas na maior parte dos países democráticos do mundo frente ao combate da Covid-19. Quer dizer, não acabamos ainda estamos em quarentena, né? Estamos numa situação de proximidade da vacina, que também é uma outra situação de debate, mas ainda não iniciou a imunização. Então, nós vamos saber realmente qual vai ser o estrago, né? Quais vão ser os desafios para 2022, exatamente agora no primeiro semestre de 2021, quando entram as imunizações da pandemia, entra realmente o saldo do governo e também, né, desses traumas, né, desse negacionismo, do aumento de mortes, né, nós logo chegaremos a 200 mil mortes, quer dizer, é algo impactante, né, Gustavo? Certamente vai levar para 2021 essas consequências, né? O senhor citou a aproximação do presidente, né? Ele veio galgando, na verdade, essa aproximação com o Centrão, né? Com o chamado Centrão, inclusive apoiando agora um candidato do Centrão que vai disputar ali a presidência da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Essa aproximação com o Centrão, deixando de lado aquela promessa de campanha dele de não usar o toma lá da cá, de não fazer a velha política, ele teve que se render, o presidente teve que se render a isso para poder governar o país? Na verdade, logo que teve a vitória do Bolsonaro, né, nas urnas, as nossas análises praticamente eram uníssonas, né? Quer dizer, do grande desafio dele conseguir instaurar um tipo de gestão em que, na verdade, não se negociava, né, através com os partidos, mas sim fazendo um mix de negociação com bancadas, né? E isso foi realmente novo. Se nós formos observar, pelo menos as 4, 5 gestões anteriores, todas trabalhavam em cima de articulações, e o Centrão sempre teve peso, obviamente um peso, e o Centrão ele tem uma característica, né, de barganha muito forte, porque na verdade é uma formação, né, um bloco de partidos, e muitos deles, obviamente, com muitos interesses de participação ativa, né, no composto ministerial, né? Então, depois do primeiro ano de governo Bolsonaro, né, a situação ficando complicada até na sua própria construção de imagem, no seu próprio fortalecimento de aprovação de projetos, e inevitavelmente acabou tendo o Centrão como sendo um articulador, tanto que o próprio indicado do Bolsonaro para a Câmara dos Deputados agora é o Arthur Lira, que é um indicado do Centrão. Não sabemos ainda, né, Gustavo, se isso vai fazer com que ele realmente tenha vitória, né, porque existe uma articulação do Rodrigo Maia, né, já com 10 partidos, né, do seu lado, inclusive partidos de esquerda, né, que o PT, inclusive, um dos apoiadores, para poder fazer frente ao Arthur Lira agora no começo do ano, né, no mês de fevereiro. Tá? Mas isso fica evidente, que o governo mudou sua característica, mudou sua narrativa, mas isso é uma coisa interessante. Para os seguidores do governo Bolsonaro, isso não teve um grande impacto em cima da sua própria aprovação, né? Isso é uma coisa que, na verdade, vai ser analisada, sim, em 2021 com relação ao seu nível de aprovação ou não, né, de governo,
e que vai refletir em 2022, obviamente, já que o presidente se coloca já quase em plena campanha, quando ele anuncia, né, realmente, se não tiver o partido Aliança pelo Brasil homologado, ele já vai articular um outro partido para poder sair candidato. Quer dizer, nós já antecipamos 2022 já em 2020, né? O que não é tão comum. Normalmente você tem as articulações há 1 ano e meio antes das eleições do pleito, né? Agora nós estamos praticamente 2 anos e meio discutindo esse tipo de assunto e de pauta, né? Eu lembro que na época da campanha também a pauta de costumes foi muito forte, né, durante essa campanha, né, o presidente falando da questão de armar a população, da questão do apoio aos organismos anticorrupção, enfim, né, escola sem partido, diversas pautas, né, que eram apoiadas, obviamente, por aqueles aliados mais intensos do presidente, vamos dizer assim. No entanto, a gente percebe, professor, que existe um certo afastamento do presidente dessa ala, se a gente pode dizer assim, mais radical dos apoiadores de Bolsonaro. Isso acontece porque Bolsonaro se viu numa situação em que precisava defender seus filhos, e aí vou citar mais especificamente o caso de Flávio Bolsonaro, né, que é o que está mais implicado aí numa investigação sobre rachadinhas, né, e inclusive o presidente, em uma das lives, chamou parte dos seus apoiadores de direita burra. Esse afastamento ocorre por essa proteção à família, ou Bolsonaro de fato abandonou essas pautas de costume? Na verdade, um pouco dos dois fatores, né? Se você for analisar o que o presidente Bolsonaro enxerga, é a obviedade que uma reeleição não vai acontecer só com os radicais, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em mente. Quer dizer, ele observa que ele tem realmente um percentual que chega, sim, ser acima de 2 dígitos, mas já está em 2 dígitos, mas é um percentual que sozinho não faz ele se reeleger. Então ele precisa, né, de um eleitor para poder acreditar dentro das suas plataformas, completando, obviamente, o percentual de vitória. Isso já faz ele mudar radicalmente, né? Obviamente que as bandeiras radicais, e isso é um lado importante, né, Gustavo, porque essas bandeiras do radicalismo de comportamento, a defesa de um modelo familiar único, né, a ideia de você criar mecanismos, né, enraizados ao conservadorismo, aspectos dogmáticos, ele foi se desgastando, né, durante o primeiro ano de governo Bolsonaro, através dos seus ministros, através dos seus entraves com vários grupos de representação de classes, né, e de várias lutas, né, de atores sociais. Então, o que acontece? Né? Fica muito claro para o Planalto que se o Bolsonaro ficasse no radicalismo, ele ia ficar só no primeiro mandato. Como tem um interesse muito claro, e é evidente que tem o interesse do atual presidente na sua reeleição, aí a sua performance, né, quer dizer, a sua característica de governo começa a mudar. Quer dizer, ele vai para o centro, ele vai tentar por aliados, ele vai para o Nordeste, né, Gustavo? Se você for ver, já faz mais de 8 meses em que Bolsonaro ele foca o Nordeste, ele enxerga também o Norte e o Nordeste como sendo, de repente, redutos, que ele não conseguiu ter bom trânsito, mas que para 2022 pode ser que consiga, né? Quer dizer, ele começa a acreditar no conceito também da ajuda emergencial como sendo também um legado que pode ficar na sua imagem, e isso vai mudando, né? Por quê? Porque 2022 fica evidente, se ele não tiver novos públicos de eleitorado, ele não ganha, né? Porque automaticamente, quando nós falamos, mas foram 52 milhões de pessoas que votaram nele e tal, sim, mas muitos se arrependeram, né? Então, quer dizer, perde-se alguns eleitores, buscam-se outros, né? Mas não dá para ganhar só com radicalismo, seja ele de esquerda ou de direita, né? Agora, falando um pouco de futuro, professor, Bolsonaro tem mais pelo menos 2 anos de governo, né, pela frente, e tem uma situação muito delicada, que é exatamente essa que a gente já citou aqui na conversa, que são essas eleições no Congresso Nacional em fevereiro, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Se a gente supor que Rodrigo Maia consiga fazer o seu sucessor na Câmara e no Senado tenha um presidente menos alinhado
com o Jair Bolsonaro, dá para a gente prever 2 anos aí talvez de ingovernabilidade por parte de Bolsonaro e até mais, né? Muita gente cobrava de Rodrigo Maia prosseguir com alguns pedidos de impeachment por responsabilidade por parte do presidente. A gente pode ter aí 2 anos tumultuados nesse sentido? Isso é um lado interessante, né? A relação diplomática do presidente Bolsonaro com Rodrigo Maia, ela foi uma relação frágil, né? Na verdade, estrategicamente, o governo federal deveria ter tratado o Congresso Nacional, seja na visão do Alcolumbre, no Senado, ou Rodrigo Maia, principalmente na Câmara dos Deputados, com mais cordialidade. Eu acho que os reflexos, né, concordo com você, os reflexos podem realmente ser muito impactantes agora em 2021 e 2022. Tá? Um dos argumentos muito claros do Rodrigo Maia com relação a não colocar em pauta os processos de impeachment, que não são muitos, né, que não são poucos, quer dizer, os pedidos, né, é que a pandemia é prioridade. Mas isso é uma carta na manga e se, obviamente, o candidato indicado por Rodrigo Maia, ele consegue ganhar realmente o Congresso Nacional e o Senado fique deveras enfraquecido nessa relação de governo, né, existe sim a possibilidade de se tornar insustentável segurar os processos de impeachment e, obviamente, ficar uma situação conturbada. Claro que isso tudo, né, depende muito também de outros fatores, né, Gustavo? Nós vamos enfrentar logo no pós-pandemia uma revitalização econômica que ela vai ser dificílima em todo o planeta, né? Então nós vamos ter, assim, vários fatores internacionais, fatores locais que vão realmente refletir aí na nossa melhoria aí social, melhoria econômica e vamos, né, esperamos, na verdade, que o governo federal tenha realmente essa capacidade de articulação, né, essa capacidade mesmo de evoluir dentro das suas negociações políticas nesse período, né? Assim, ficou evidente que o governo Bolsonaro ele foi imaturo em muitas coisas em 2019, né? Ele foi melhorando nas suas articulações e tomara, pelo bem do Brasil, na verdade, independente de gostar ou não do governo atual, que 2021 e 2022 sejam 2 anos mais fáceis de negociação, né? Bom, nós conversamos com o professor e cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo. Professor, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua atenção. Um grande abraço. Eu que agradeço, Gustavo. Um abraço para os ouvintes e um ótimo final de ano se cuidando e para ter um 2021 aí com mais força e com mais fé para seguir adiante. Um abraço a todos. Recentemente, abordado no Palácio do Planalto pelo Estadão, sobre se ele gostaria de comentar os 2 anos do seu governo, Bolsonaro respondeu que não fala com a imprensa. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.